Qualificação olímpica de águas abertas, depois de Londres 2012, também para o Rio 2016, é em Setúbal que efetivamente se fecha a lista de participantes para os 10 km dos Jogos Olímpicos. Aqui o momento em que as nadadoras vão para a água. Primeiro vamos acompanhar a competição feminina, mais tarde a competição masculina. Víamos ali Vânia Neves e Angélica André. Angélica André e Vânia Neves, as nadadoras ambas do Fluvial Portuense, são nadadoras que já têm bastante experiência, nomeadamente a Angélica já nadou aqui o ano passado, aliás, há 4 anos, já nadou aqui há 4 anos em Setúbal, na qualificação olímpica para Londres 2012. Na altura era uma jovem, ainda com pouca experiência, mas agora já era apontada como uma das favoritas à presença nos Jogos Olímpicos. Tinha bastantes hipóteses de se qualificar. Estamos com imagens da emblemática Baía de Setúbal. Aí está o início dos 10 km setor feminino, qualificação olímpica para o Rio de Janeiro, no que obviamente às águas abertas diz respeito. Recordamos, temos aqui a distância de 10 km, quase que uma aproximação à clássica maratona do atletismo. A maratona são por volta de 2 horas e pouco a nadar, a correr aliás, e aqui a nadar os 10 km tem esse tempo aproximado. Portanto, é uma prova que normalmente aproxima-se das 2 horas, um bocadinho menos, e daí quando foi necessário escolher uma prova de águas abertas para entrar no calendário olímpico, a prova escolhida foi mesmo esta dos 10 km. E recordamos as condições da água neste dia para a qualificação olímpica. Neste dia, na prova feminina, a água estava a cerca de 19 graus, foi o medido pelos árbitros, foi a cerca de 19 graus. É uma água fresquinha, é uma água que mais para o fria, mas que está dentro dos padrões gerais daquilo que é as águas abertas a nível mundial. É perfeitamente normal encontrarmos águas por volta dos 19, 20, 21. Quando se nada ali mais perto do Equador, as águas sobem um bocadinho, mas mantém-se normalmente por aí. São os instantes iniciais da prova feminina, qualificação olímpica para as águas abertas do Rio de Janeiro. 10 km setor feminino, os instantes iniciais, estamos com a primeira volta e, como se pode ver, na liderança, uma portuguesa, Angélica André. A Angélica André tomou a opção de ir para a frente. Ela estava a se sentir bem, aliás ela referiu isso no final da prova, estava a se sentir bastante bem, e a opção não teve a ver propriamente com o facto de liderar a prova, teve muito a ver com o facto de evitar o contacto físico, que é muito comum nestas provas. O contacto físico é muito desgastante, tem um desgaste grande ao longo da prova. Ela preferiu estar na frente, a prova ia muito lenta, pronto, como quem diz, dentro destes parâmetros, e o que é normal. É perfeitamente normal que a prova de águas abertas, tal como as maratonas, tal como muitas vezes as provas de ciclismo, provas de endurance, têm um início mais ponderado. As atletas, neste caso as nadadoras, estudam-se umas às outras, percebem como é que estão. Aí ela estava soltinha, estava a sentir-se bem, não estava a puxar muito e foi liderando a prova. São os instantes iniciais, primeira das 6 voltas. Cada volta tem aqui a distância aproximada de 1600 metros. E são 2 as nadadoras portuguesas em busca dos últimos lugares do apuramento para os Jogos do Rio de Janeiro. Angélica André, neste momento aqui na frente da competição, e também Vânia Neves, 2 nadadoras do Fluvial Portuense. Ora, recordamos aqui a fórmula de apuramento para o Rio. Os primeiros 10 já tinham sido apurados, os primeiros 10 de cada setor, masculino e feminino, já tinham sido apurados em Kazan, no Mundial. Sim, o processo de qualificação para os Jogos Olímpicos tem a qualificação direta dos primeiros 10 classificados no Mundial, apenas os primeiros 10, e sendo que é a única hipótese de pôr 2 nadadores por país, porque os primeiros 10 diretos entram todos nos Jogos Olímpicos. A partir daí a seleção fica mais restrita, passou aqui à fase de qualificação em Setúbal, e são os primeiros 10, sendo que apenas um por país pode entrar, sobrando 5 lugares para as vagas continentais. Portanto, isto para garantir todos os continentes têm nadadores nesta prova, os seguintes 5 lugares vão-se à lista, novamente respeitando a questão de um por país, e aí segue-se a qualificação. No caso, às vezes, da Oceania, pode acontecer os nadadores qualificarem-se diretamente, e aí sobra uma vaga
para mais uma vaga direta neste caso. E nova rondagem, aqui é sempre um momento especialmente complicado para os nadadores. Aqui o contacto acentua-se de que maneira? Sim. Esta prova tem muitas voltas, são 6 voltas, nem sempre são tantas voltas. Isto faz com que 4 boias por volta são muitas rondagens de boias, e isso causa muito contacto. Os nadadores vão num grupo largo e ao fazer aquele afunilamento existe muito contacto físico. É uma zona bastante complicada. Se repararem, estes barcos que vão juntinho aos atletas têm árbitros constantemente de olhos nos atletas. Aliás, estão constantemente a apitar para os atletas tomarem atenção. E inclusive, nesta prova, houve inclusivamente uma desqualificação de uma nadadora belga por contacto físico exagerado. E ouvemos aqui a primeira passagem pelo abastecimento. Estamos no fecho da primeira volta e também, muito naturalmente, muitos nadadores optaram por não ir já ao abastecimento. Sim. O abastecimento é muito individual. Estes nadadores são nadadores de alto rendimento, fazem controlos assíduos de análise ao sangue. Eles sabem perfeitamente como é que reage o corpo deles. Portanto, isto aqui está tudo programado para eles abastecerem no sítio certo, na hora certa. Portanto, eles têm isto mais programado. Pode haver um ou outro que tome uma decisão a meio da prova de abastecer antes, abastecer depois. Os treinadores normalmente estão sempre preparados, mas eles acabam por não abastecer todas as voltas, mas quando abastecem normalmente não podem falhar. E vamos então para o ponto de situação no fecho da primeira volta. A Angélica André passa em segundo. Sim, passa na liderança. Isto às vezes com o abastecimento elas podem perder um ponto para o outro. E que também com Vânia Neves logo em 12º, portanto no grupo da frente, ambas a fazer um início de prova bastante regular e excelente. Segunda das 6 voltas dos 10 km de águas abertas de Setúbal, qualificação para os Jogos do Rio de Janeiro. Os primeiros 10 nomes foram apurados nos Mundiais de Kazan, os últimos 15 são apurados aqui em Setúbal para fecharem o lote de 25 nadadoras, 25 nadadores para as provas olímpicas do Rio de Janeiro. Vânia Neves e também Angélica André muito bem posicionadas, e recuperamos aqui os nomes que neste momento já estavam apurados, vindos de Kazan e que por isso mesmo não estavam presentes aqui na qualificação em Setúbal. Sim, as primeiras 10 classificadas do Campeonato do Mundo já não poderiam participar aqui, nem sequer as suas colegas de seleção, porque esses países já não podiam se qualificar com mais nenhum nadador. Tendo isso, temos aqui a classificação do Mundial, que foi a primeira a Aurélie Müller de França, em segundo Sharon van Rovendal da Holanda, Ana Marcela Cunha, que costuma participar quase todos os anos na nossa Taça do Mundo aqui em Setúbal, do Brasil, Rachele Bruni da Itália, Anastácia Krapivina da Rússia, a Poliana Okimoto também brasileira, Isabel Arl da Alemanha, Calliope Araújo da Grécia, Ale Anderson dos Estados Unidos e Eva Ristoff, que é campeã olímpica em título, que foi 10ª classificada nos Mundiais e a última, portanto, a qualificar-se nessa fase. Estamos neste momento a chegar aos 40 minutos de prova e muito bem posicionadas continuavam as nadadoras portuguesas. Ainda a pela qualificação. A prova teve esta característica, que foi um início bastante comedido, com uma boa velocidade, mas sem grandes exageros. As nadadoras aguardavam muito o último terço da prova para poder arrancar. As nadadoras portuguesas estavam sempre numa boa posição, sempre numa posição ali que se aproximava da qualificação. Nem sempre em termos de classificação direta, mas muito por vezes em termos de tempo em relação à primeira. Aqui estava tudo em aberto, um grupo muito compacto. Aqui vemos a fase do abastecimento, a nadadora da frente a perder algum tempo, a abastecer bem, a abastecer com calma, isto para poder garantir que tem forças para o final. E recordamos, víamos há instantes atrás o momento do abastecimento e logo a seguir, como se vê aqui, a passagem pelo controle de cronometragem. O abastecimento provoca obviamente ali sempre alguma oscilação na classificação. Ponto de situação à entrada para a terceira volta. Tínhamos a chinesa Xiu Yang em primeiro, ali juntinho a Michelle Weber da África do Sul, a liderar, se bem que um grupo muito compacto na cola, e vínhamos ainda ali no meio do grupo as nadadoras portuguesas, a Angélica André, que passava em 10º,
em décimo, muito bem classificada, e Vânia, que deve ter sido muito rápida no abastecimento, ou até optou por não abastecer e que passou em quinto lugar, portanto elas muito bem qualificadas ali no meio. Víamos ali a desistência não, o abandono da nadadora a belga, que tinha acabado de perceber, porque os árbitros dão a indicação com umas placas e com uma bandeira vermelha da sua desqualificação por comportamento agressivo, por contacto físico propositado. Terceira volta, liderança chinesa na competição. Mantém-se a chinesa Xiu Yan na liderança, ela que também procura de certeza sentir como é que está o seu corpo, como é que vai poder reagir. É uma fase da prova em que começamos a entrar no meio da prova, e aqui sim começam as nadadoras a começar a tentar reagir e a tentar procurar mais à frente da prova, até porque quando o grupo acelera, depois, se as primeiras aceleram muito rápido, se alguém vai no final do grupo, tem muita dificuldade em reagir. E aqui estamos, obviamente, apenas com um resumo da competição e por isso mesmo fechamos já a terceira volta. Ponto de situação. Na terceira volta tínhamos a nadadora Joana Jacques da Polónia na frente, uma nadadora que também procura sentir, tal como a chinesa anteriormente, procura esticar um bocadinho, sentir se consegue fugir, se consegue se manter na frente, uma boa nadadora. Neste momento o grupo ainda é muito compacto, os nadadores da frente aqui muito juntas. Aliás, havia a expectativa se elas, as nadadoras mais rápidas, arrancariam nesta fase da corrida, ou se procurariam só as últimas duas voltas para arrancar, algo que depois podemos constatar um bocadinho mais tarde, mas que nesta fase ainda é o grupo muito compacto. E quanto à história portuguesa, e vamos vendo aqui a nadadora polaca, que neste momento é a líder dos 10 km setor feminino águas abertas, a prova de Setúbal, a Polónia na frente da competição. Nesta quarta volta, a Angélica, que tinha quebrado na terceira, tenta aqui recuperar. A Angélica André, sim, provavelmente até por tentativa de abastecer, algumas se calhar não abasteceram. Ela se calhar até estava muito afastada, porque aqui nas águas abertas eles têm um pontão, no caso à esquerda. Se ela estava colocada no grupo muito à direita, com um grupo tão compacto, ao realizar a diagonal para abastecer, é normal que perca 10 lugares com muita facilidade, porque 10 lugares podem significar 4, 5 segundos, não mais que isso. Agora, na fase em que a prova arranca, o facto de elas não estarem tão bem colocadas, tal como tinha dito anteriormente, pode significar depois dificuldade em colar-se ao grupo da frente. E justamente neste momento no local era essa a nossa incerteza, a nossa e a do público. As duas nadadoras portuguesas, Angélica André e também Vânia Neves, nadadoras do Fluvial Portuense, estavam ali perto. Ora estavam em zona de apuramento, ora caíam um pouco mais. Era a incerteza que se vivia neste momento. É esse nível? Sim, havia alguma incerteza. A Vânia Neves neste momento encontrava-se em 13º, que era o sítio, que era uma posição de apuramento. A Angélica tinha caído um bocadinho para 24º. Claro que estas quedas, em termos de tempo, elas estavam relativamente próximas uma da outra, porque isto num grupo muito compacto, basta a procura do abastecimento, ela estar um bocadinho mais afastada do pontão e ao cruzar uma diagonal afasta-se um bocadinho do grupo ou perde ali umas posições, mas isto depois no decorrer da prova pode ser esbatido. E entretanto, mudança na liderança. Karina Lee. Karina Lee e a sua colega australiana Chelsea Gubecka, qualquer uma são muito boas nadadoras. Aliás, e de referir aqui que a luta interna entre os países para a qualificação é muito forte, é uma luta, tal como aqui todas lutam pelos primeiros 10 qualificados. A curiosidade de que há 4 anos atrás, nesta prova de qualificação, também aqui em Setúbal, tivemos as primeiras 4 qualificadas, aliás, as primeiras 4 classificadas, a serem as 4 dos mesmos 2 países. E apenas as 2 primeiras de cada país foram qualificadas. E entretanto, nova mudança na liderança. Estamos no fecho da quarta volta. De novo a China em vantagem. Portugal em boas posições neste momento. 13º, 14º posto. Para a Angélica e para a Vânia. Sim, aqui a nadadora Chin Chin fazia um início de um arranque fortíssimo. Foi ela que deu o mote para a grande quebra do grupo, quebra a nível geral. Foi ela que acelerou o ritmo. Aqui podemos ver que nesta boia mais afastada da zona do público, o público muitas vezes presente não tem a noção, mas o mar é muito picado e às vezes este tipo de ondulação é mais complicada para os nadadores. E como podem ver aqui na imagem, a aceleração que elas teve fez o grupo esticar muito. E aqui sim é a fase dura em que as nadadoras têm que lutar muito
para se manter no grupo da frente. Temos aqui na imagem a Angélica André, que bem como Vânia Neves, elas passaram nesta quarta volta, no final da quarta volta ainda muito bem qualificadas, 13ª e 14ª, Angélica e Vânia respectivamente, e estava tudo em aberto para elas neste momento. Teriam sempre que lutar muito contra a velocidade que estava a ser imposta. E até mesmo lutar entre elas. Apenas uma eventualmente garantia o apuramento, tal como acontecia com todas as outras nações aqui presentes. Sim, agora neste momento já estamos na última volta. Temos aqui na imagem a Angélica André. Na penúltima volta tínhamos tido Vânia Neves a passar em posição de qualificação, Angélia 2 posições atrás. Estava tudo em aberto, mas a volta ia muito rápida. Tínhamos Vânia Neves que necessitava manter a sua posição em relação às duas nadadoras europeias, isto para conquistar a vaga europeia, que era o que estava em jogo naquele momento. E estamos então na reta da meta, vamos para o fecho desta qualificação olímpica e aqui vai acontecer que a Vânia Neves vai ficar na 16ª posição, a Angélica André 19ª, ou seja, a Vânia Neves, olhando para o apuramento direto e para os demais apuramentos por continente, vai ficar a apenas um lugar do apuramento. Ou seja, Vânia Neves no fecho da prova de Setúbal fica fora dos jogos, mas o que acontece é que a Nova Zelândia mete uma nadadora na posição continental e abdica dessa posição. Ou seja, por repescagem, alguns dias depois, a Vânia, e ainda no fecho desta reportagem ainda não temos essa informação em definitivo, a Vânia, por repescagem, poderá estar presente nos Jogos. Sim, neste momento a Nova Zelândia abdicou da sua posição porque tinham critérios mais fortes e as australianas, como entraram nos 10 primeiros, a nadadora de Nova Zelândia qualificou-se com o 31º lugar por vaga continental. Como mais nenhum país da Oceania nadou, a vaga sobra e, se sobrando, neste momento está em aberto, está com a FINA, fazer o convite à nadadora portuguesa, que é a seguinte no ranking para entrar. E assim, vantagem para a chinesa Qin Qin, 1h55:12, quanto às portuguesas em Setúbal, 16ª posição para Vânia Neves, 1h57:27, 19ª posição para a Angélica André, 1h57:56. A Vânia terminava Setúbal a um lugar da qualificação olímpica, mas na medida em que a Nova Zelândia abdica da sua posição, na medida em que a nadadora não cumpriu os critérios da Nova Zelândia, cumpre os critérios de qualificação FINA, mas não cumpriu os critérios da Nova Zelândia e por isso mesmo há um lugar em aberto. Vamos para a reportagem para ouvir aqui Vânia Neves no fecho da prova de Setúbal, ainda nessa altura da entrevista, sem a informação de que Vânia poderia ser repescada. Muito satisfeita, com a sensação de dever cumprido, sem dúvida alguma. Mesmo ficando ali tão perto do objetivo. É um sabor um bocadinho agridoce, mas eu não conseguia mais. Eu senti que acabei a prova e deixei alma, pele, deixei tudo dentro de água. Aquela última volta foi dramática. O grupo da frente impõe um ritmo tremendo. Como é que se reage? Sim, o grupo da frente arrancou muito bem, mas já foi a meio da quarta volta. Eu no final tentei acompanhar a Mireia Belmonte e a Checa, que iam à minha frente. Tentei nunca distanciar muito delas, porque sempre eram uma referência, e tentar manter o ritmo até ao fim. Eu no final só pensava, só falta menos uma abraçada para o sonho, é menos uma abraçada para o sonho, e foi muito bom. Não estou triste, sei que fiquei perto, não só eu como a minha companheira de equipa e de seleção também, e amiga, ficamos perto deste objetivo que é a qualificação para os Jogos. Do início ao fim lutamos e é tempo de aprender, saber o que é que fizemos bem, o que é que fizemos mal. Fizeste mal em vir para a frente tão destacada logo de início? Eu penso que não, eu estava bem soltinha, mas temos que gerir bem o nosso esforço durante a prova, tanto que até na segunda volta vim para trás, porque sabia que assumir a prova ia ser uma descarga muito grande no final. E ainda um aspecto do pódio da competição: Qin Qin da China, a primeira classificada, Kerian Payne da Grã-Bretanha, a segunda,
Samantha Arevalo, do Equador. A terceira classificada, a bandeira da China, sobe no pódio da competição feminina. E vamos já para o segundo dia de prova aqui na Baía de Setúbal. A competição masculina, apuramento olímpico, de novo os 10 km. Vemos ali um atleta da natação adaptada também a participar, Osama Mellouli, campeão olímpico da disciplina em Londres 2012. Nas imagens também Rafael Gil, representante nacional, tal como Vasco Gaspar, os dois representantes nacionais aqui neste apuramento masculino. Sim, foram os dois nadadores que se conseguiram apurar para fazer a qualificação olímpica. O nadador já Vasco Gaspar com bastante experiência, Rafael Gil, o nadador que se tem afirmado como a maior potência neste momento da natação portuguesa em águas abertas e mesmo na natação de fundo em piscina. Tem sido um nadador regular nos pódios e nos títulos nacionais. A vir aqui fazer uma prova de qualificação bastante complicada. Temos aqui a partida que contava com 61 nadadores à partida. É uma prova bastante dura, com uma competitividade muito grande. E aqui à partida, tendo em conta os valores, aqui à partida até um processo de qualificação que se esperava muito mais complicado para os rapazes do que para as raparigas. Aqui uma nota, víamos há pouco aquele nadador da natação adaptada, amputado das duas pernas, parcialmente amputado de uma mão e também a marcar aqui presença nesta prova. Sim, o nadador Sejin Kim, um nadador coreano que veio participar. Aliás, foi curioso porque a organização não sabia da condição dele física. Ele veio participar como um nadador, como qualquer nadador se inscreveu, como um nadador perfeitamente normal. E depois mais tarde, quando percebemos que ele tinha condição de só ter dois braços e um deles com uma mão parcialmente amputada, que pronto, ele iria realizar a prova e que ele queria encarar este processo com toda a naturalidade, como qualquer outro nadador. É um nadador coreano habituado a fazer provas grandes de solidariedade, para abrir os olhos da população coreana para este tipo de problemas. Portanto, ele veio aqui com esse desafio. E a comunicação social coreana também muito representada em Setúbal, acompanhando o seu nadador. Fase inicial da competição, também aqui a distância de 10 km, é a distância olímpica, apuramento para o Rio de Janeiro, tal como em Londres. O apuramento para o Rio de Janeiro também acontece na fantástica Baía de Setúbal, tal como no setor feminino, também aqui 15 lugares ainda em aberto. E também 2 nadadores portugueses na busca de um eventual lugar, apenas um por país, para esse apuramento, para essa prova do Rio de Janeiro. Rafael Gil e Vasco Gaspar. Ora, Rafael ainda especialmente novo, apenas 19 anos, e Vasco Gaspar um pouco mais adiantado na idade, de resto já terminou o curso de medicina, de resto vai começar a exercer, não tarda nada. Duas condições aqui também muito diferentes em relação a estes 2 nadadores portugueses. Sim, temos o nadador Vasco Gaspar, que é um nadador já com muitos anos de águas abertas, que nunca quis entrar na modalidade como um nadador profissional ou como um nadador semi-profissional, e sempre acompanhar os estudos. Neste momento acabou o curso de medicina, neste momento vai procurar começar a concentrar-se no estudo, porque bem em breve terá que começar a estudar para o exame de admissão à especialidade. Mas sim, é um nadador que faz um sacrifício enorme para treinar a nível de conseguir competir aqui junto com os melhores. Rafael Gil é um nadador que nos últimos anos tem feito uma aposta forte na natação, tem treinado muito bem, mas é ainda muito jovem. Aliás, a grande aposta, ele próprio admite que a grande aposta dele, o sonho dele é Tóquio. Aqui seria uma surpresa, como é óbvio, ele trabalha com todo o empenho para conseguir aqui os seus objetivos, sabendo que o foco dele, o trabalho que ele tem realizado, será para apostar a sério numa eventual qualificação daqui a 4 anos. Aqui também alguma informação didática. Ora, a natação, como se compreende, começa nas águas abertas e não em piscina, mas em termos de programa olímpico, a entrada das águas abertas dá-se apenas nos Jogos de Pequim 2008. Na altura, Portugal foi representado por Arseny Lavrentiev e também por Daniela Inácio. Em 2012 estivemos com Arseny Lavrentiev nos Jogos de Londres. Ou seja, um histórico curto das águas abertas no programa olímpico.
Sim, sempre foi privilegiado a natação na piscina, nas águas, nos Jogos Olímpicos. As águas abertas não fazia parte, embora tivesse competições europeias e mundiais, com as distâncias de 5, 10 e 25 km, mas a partir após os Jogos Olímpicos de Atenas, começaram-se a surgir ideias de colocar a disciplina de águas abertas nos Jogos Olímpicos e então, em concordância com o Comitê Olímpico Internacional, decidiu-se que ia ser integrada à prova de 10 km, que é, tal como já tínhamos referido há pouco, é aquela que se aproxima mais, inclusive, é da maratona do atletismo, a prova de 2 horas, sensivelmente 2 horas, aqui na natação normalmente um pouco abaixo, e a partir daí ela começou a ter essa participação, o que criou também uma aposta muito forte das seleções de todos os países, porque a partir do momento em que uma modalidade destas entra num calendário olímpico, as próprias federações passam a olhar para ela com outros olhos e com outra importância. Fecho da primeira volta, vamos ao ponto de situação. Primeira das 6 voltas, primeira volta já concluída neste resumo. Sim, neste momento tínhamos na liderança da prova Osama Melouli, o campeão olímpico, um nadador que também já é medalhado olímpico, aliás, campeão olímpico em 2008, 2500 e medalhado olímpico 2500 e primeiro nas águas abertas em Londres, e que aqui ia na liderança. Tínhamos os nadadores portugueses na cauda do grupo da frente, em 36º Rafael Gil e 44º Vasco Gaspar. Ou seja, posições aqui um pouco abaixo daquilo que era previsível, dado a expectativa de qualificação que também existia para estes dois nadadores? Sim, aqui a expectativa era relativa, porque na prática o selecionador sabia que a qualificação era muito difícil, os seus treinadores também. Eles vinham, como é óbvio, sempre a lutar e na cabeça deles existia e existe sempre esse sonho. Mas sabia-se que era muito complicado. A posição em relação de tempo para o primeiro, estamos a falar aqui de 10 segundos, portanto é uma distância completamente recuperável. Em termos de posição, pronto, o ideal seria sempre manter-se ali numa posição dos 20 primeiros, embora ainda não quisesse dizer nada, porque no desenrolar da prova muita coisa muda e podemos constatar mais tarde que muitos dos nadadores que passaram pela liderança da prova acabaram por depois não conseguir se qualificar. E justamente nesta segunda volta, e estamos já a acompanhar o fecho da segunda volta, registra-se a subida dos nadadores portugueses na classificação. Aqui a passagem pelo momento do abastecimento e depois, alguns metros adiante, a passagem pelo pórtico onde se faz a cronometragem e o tempo oficial ao momento. Ali no abastecimento era muito engraçado, mas para quem está a ver em casa é engraçado. Mas tem a ver com o abastecimento, são muitos nadadores, 60 nadadores a passarem ali junto ao abastecimento. O que acontece muitas vezes é que os nadadores deitam os abastecimentos, a maior parte das vezes sem querer, mas deitam os abastecimentos dos colegas ao chão, porque são muitas canas com as garrafas na ponta a serem postas junto aos nadadores, e isso acontece frequentemente. É algo que é difícil controlar, os treinadores tentam evitar ao máximo, mas por vezes acontece. Sim, e tínhamos agora na frente o nadador Kirill Abrosimov da Rússia, um nadador também que teve uma muito boa classificação em provas anteriores, mas que não se conseguiu apurar em Kazan, e que vem aqui com o seu outro colega russo tentar a qualificação, que vinha agora a liderar a prova, vinha a tentar impor o seu ritmo, embora ainda não um ritmo muito forte, mas esticou um bocadinho o grupo, e aqui já se notava aqui um grupo mais alongado, mas que no final da volta voltaria a compactar. Tínhamos também neste momento os nadadores portugueses a aproximar-se um pouco mais da frente, com Vasco Gaspar em 25º e Rafael Gil em 20º. É agora sim posições que são mais confortáveis no grupo e que poderiam lhes permitir aproximar-se mais da frente. E aqui uma nota em relação à água. Do primeiro para o segundo dia, a temperatura sobe ali 2 ou 3 graus. A água no primeiro dia encontrava-se a 19 graus, agora nas medições do segundo dia foi uma boa surpresa quando constatámos que a água estava a 21. Aqui pode ser explicado também pelo facto da prova do segundo dia ter sido feita muito próximo do baixo-mar, e neste dia de muito calor que se fez sentir, a água que vem do rio Sado, que no Alentejo estava muito quente, tem tendência a subir ligeiramente. E deixamos também outra nota. Ora, este ano, em virtude de termos tido apuramento olímpico, não houve Taça do Mundo em Setúbal. Apuramento olímpico aconteceu também
em 2012 para os Jogos de Londres. E fica a nota quanto à Taça do Mundo, essa informação que chegava nesse fim de semana. Vamos ter Taça do Mundo em Setúbal até 2021. Sim, já está confirmado pela FINA e já está assinado o contrato da Câmara de Setúbal da Federação com a FINA para a realização desta prova durante mais 4 ou 5 anos. Vínhamos ali também na imagem, por curiosidade, o número 49, os árbitros a darem aqui a sinalética, a ver se ali o árbitro com a bandeirinha vermelha na mão e com um cartaz com o número 49 que viria a ser desqualificado e que neste momento estava desqualificado, que era o venezuelano Diego Vera, provavelmente por contacto agressivo também com os colegas. Os árbitros estão constantemente a observar estes comportamentos. Existe muito contacto físico e já o contacto físico normal é muito duro, e quando existe uma agressividade propositada dos atletas, os árbitros aí intervêm, avisam 1, 2, 3 vezes. Acaba por ser um bocado como o futebol, em que os árbitros primeiro avisam, primeiro apitam, intervêm, se veem que o comportamento se mantém, aí tem um amarelo e depois posteriormente um segundo amarelo e um vermelho, que foi o que estava-se a ver ali na imagem. E aqui nova passagem pelo abastecimento, ou seja, estávamos praticamente no fecho da terceira volta da competição. São 6 voltas para este percurso de 10 km, 1666 metros por volta. E vamos então para, logo após aqui esta zona do abastecimento, vamos para o fecho da terceira volta. O Kirill Abrosimov da Rússia continuava na posição de vantagem, mas vamos para o ponto de situação, cronometragem oficial. Em primeiro lugar mantinha-se o Kirill Abrosimov, nadador russo que procura uma vantagem. Temos aqui na imagem os nadadores portugueses, os dois lado a lado. Passou Rafael Gil em 39º e Vasco Aspar 37º, mas com tempos muito semelhantes, ainda ali num grupo. Um ritmo ainda bastante, vê-se pelo ritmo braçado dos nadadores que o ritmo não ia ainda muito forte. E eles ali a passarem muito perto um do outro. Eles são nadadores do mesmo clube, da Sociedade Filarmónica União Artística Piadense, treinam juntos muitas vezes, às vezes não treinam sempre devido aos horários de cada um, mas conhecem-se bem. E o resumo vai avançando, vamos para a definição já da quarta das 6 voltas desta qualificação olímpica. Estamos aqui a acompanhar o setor masculino, depois de já termos visto também o setor feminino. Qualificação olímpica para o Rio de Janeiro a ser definida, os últimos 15 lugares, quer para o setor masculino, quer para o setor feminino, a serem fechados justamente aqui na Baía de Setúbal. Ora, nesta quarta volta, o Vasco Aspar tem ali uma tendência de subida e o Rafael alguma tendência de descida na classificação. Sim, tínhamos o Vasco Aspar um pouco à frente do Rafael, mas aqui ainda todos dentro do grupo. O grupo ainda muito, muito compacto. Aqui com a frente da prova com o Mateusz Marivosk, que é o polaco nadador de piscina muito forte, com excelentes tempos, que vem aqui também tentar a sua qualificação nas águas abertas. Não tenho a noção se ele é um nadador muito experiente das águas abertas ou não, porque não tenho reparado com muita atenção às qualificações dele, mas que aqui procurava ganhar posição e tentar a sua qualificação. Ora, praticamente o fecho da quarta volta, a maratona de qualificação olímpica para as águas abertas do Rio de Janeiro. Nas águas abertas temos apenas 2 momentos de qualificação para os Jogos. O primeiro é no Campeonato do Mundo, aí são apurados 10 nadadores masculinos, 10 nadadores femininos, e é esse o único momento em que pode entrar mais do que um nadador por país. E depois temos uma maratona de qualificação para os 15 lugares seguintes, masculinos e femininos, uma maratona que pela segunda vez acontece em Setúbal, depois de Londres 2012, agora também para o Rio de Janeiro 2016. Mas aqui apenas um nadador por país. Vamos para o ponto de situação dos apurados em Kazan, no Campeonato do Mundo. Em Kazan tinha sido uma prova muito, muito dura. Tivemos apenas 2 países que repetiram apurados. Neste caso, a qualificação foi em primeiro Jordan Wilimowski dos Estados Unidos, Ferry Vertamen da Holanda, Spiridon Giannottis da Grécia, Sean Ryan dos Estados Unidos, Jacques Brunel de Inglaterra, Marc-Antoine Olivier da França, Simone Ruffini da Itália, Richard Weinberger do Canadá, Alain do Carmo do Brasil e Federico Vanelli de Itália. Apenas os italianos e os americanos a conseguirem garantir a dupla vaga. E entretanto, fechávamos já a quarta volta, vamos para o ponto de situação oficial com a cronometragem no fecho da quarta das 6 voltas desta maratona de qualificação olímpica, setor masculino.
No final da quarta volta tínhamos na mesma o polaco na frente, tínhamos Vasco Gaspar em 34º, Rafael Gil em 43º, com uma diferença de 10 segundos um para o outro. Bom, isto até não consigo perceber se um estava mais forte que o outro, mas provavelmente até muito por causa do abastecimento, porque o portão de contagem era logo a seguir ao abastecimento, mas logo a seguir à passagem do portão, o grupo começou a esticar. Houve, se não me engano, era um nadador alemão que, pelo menos a touca era alemã, não consegui identificar qual deles era, mas o nadador alemão esticou muito o grupo, foi para a frente e a partir daqui sim, tal como no dia anterior na prova feminina, aqui ia começar a verdadeira batalha pelos primeiros lugares e o grupo começou a esticar muito. Mas se na prova feminina víamos ali posições de qualificação, aqui na prova masculina não, para os portugueses neste momento. Apesar de, como já temos referenciado várias vezes, a progressão na tabela acaba por ser relativamente acessível, mas estes lugares não davam apuramento. Não. Eles estavam aqui na cauda do grupo da frente. Verificou-se até que, principalmente o nadador Rafael Gil, que neste início de arranque duro da prova, não mostrou uma grande reação, mas que acabou por depois, mais tarde, ter um final de prova muito, muito bom e que deu mostras de que esta talvez não tenha sido no fim a classificação dele, que ele poderia ter ficado bastante melhor. Mas os nadadores estavam bem, o grupo da frente é realmente muito forte, tirando aqueles países que já estão qualificados, mas que esses qualificaram-se, mas que qualquer um destes podia ter lá estado. A natação em águas abertas tem isso, tem uma grande variabilidade de condições. Hoje pode ganhar um, amanhã pode ganhar outro completamente diferente. E justamente vê-se isso na liderança da competição. Nova mudança, estamos no fecho da quinta volta e a Austrália que vem para a frente. O nadador Jared Porte é um nadador que conhece Setúbal. Há 2 anos atrás ele foi o grande vencedor aqui da Taça do Mundo em Setúbal. É um nadador que nem sempre aparece porque a competitividade australiana é muito grande. Portanto, é um nadador que nem sempre aparece no panorama mundial, em campeonatos do mundo. Não por ele não ser um grande nadador, apenas por ter uma competitividade muito grande. E eles lá terem uma grande... Vão variando quem vai aos mundiais, porque hoje ganha um, amanhã ganha outro e as vagas são assim mesmo. E aqui a liderar a prova, a vir para a frente, a acelerar, também a querer começar a garantir o seu lugar. E ponto de situação na classificação também em relação aos portugueses, no fecho da quinta volta. Tínhamos Rafael Gil em 39º, tinha subido 4 posições, e Vasco Gaspar em 35º, que tinha mantido mais ou menos a sua qualificação. Ele vinha bem colocado no grupo, mas ele já um pouco fora, mesmo em termos de tempo, já um pouco fora daquilo que poderia ser o acesso à qualificação para os Jogos. Ora, mas a flutuação na classificação de uma prova de águas abertas, ainda para mais com esta distância de 10 km, é efetivamente muito forte. Vamos vendo aqui o nadador português Vasco Gaspar. Dizíamos, a flutuação é muito forte. Por exemplo, o polaco que víamos há instantes atrás na condição de liderança vai acabar por ficar após os portugueses na classificação final. É um exemplo. É um exemplo muito grande. O nadador polaco, que é um excelente nadador de piscina, chegou a ser campeão do mundo de piscina em 2007. Ele vinha a liderar a prova ao final da quarta volta e quando o grupo todo arrancou, parece que ele não deve ter aguentado o ritmo, deve ter esforçado muito, porque ele veio a ficar num lugar atrás do Rafael Gil, não é? Portanto, isso mostra a variabilidade e que até grandes nadadores muito rápidos, conseguem ficar. Aqui temos um pormenor das boias, que mesmo sem grande contacto físico, ali o Rafael aproximou-se muito da boia e acabou por ficar com o braço ligeiramente preso. Pronto, os nadadores estão habituados a estas coisas. As boias, para estarem bem fixas, têm de ter aquela rede para não correr o risco de romper. Embora os nadadores por vezes até se queixem deste tipo de redes nas boias, mas se não estiverem lá, depois a boia pode não suportar o contrapeso que tem para ela estar à direita. Pronto, e aqui aproximamos a passos largos da chegada. Estamos a cerca de 400, 500 metros da chegada e aqui um grupo muito compacto e muito forte na frente, a lutar muito pelos primeiros lugares, porque e posso adiantar que nos primeiros 15 lugares a distância do primeiro para o último não variou mais do que 24, 25 segundos. Isto demonstra que da velocidade a que estes nadadores vão e que chega um grupo muito grande e muito compacto na chegada.
E registro também, estamos praticamente no fecho desta competição masculina de águas abertas, qualificação para os Jogos do Rio. Registro que vamos assistir a nova vitória chinesa. A China a fazer aqui o pleno. Vence o setor feminino e vence também aqui o setor masculino. Exatamente, o nadador Li Junzhu, um nadador que já tinha sido em Kazan 17º classificado, tinha ficado a 7 lugares da qualificação. Chega aqui muito bem, muito forte. Vê-se aqui ele a sprintar e a não dar hipótese à concorrência, manter-se ali na frente da prova, na reta final. Curiosidade que este não é o chinês que há pouco liderava a prova, a meio da prova que liderava, não, foi um nadador que nadou sempre na retaguarda e que nunca teve grande destaque e que aqui no fim ataca com um ritmo impressionante. Vê-se que ele nem tem um ritmo de braçada muito grande, portanto nada mesmo com um bom agarro, nada muito bem. E seguindo logo dele o nadador alemão Christian Reikar, um nadador muito experiente, Ivan Enrique Ochoa, outro nadador do Equador muito experiente, e o nadador Evgeny Dratsev, também um nadador que já com muita experiência, medalhas mundiais em águas abertas, um nadador que também esteve sempre afastado dos lugares da frente, inclusive é que agora veio a tirar o seu colega Kirill Abrosimov, que também liderou a prova e que ficou mais atrás da hipótese de estar nos Jogos Olímpicos. E os portugueses fora dos Jogos? Sim. Esta infelizmente seria o cenário expectável. A qualificação seria a surpresa. Claro que todos nós antes não tínhamos esse sonho e os nadadores iam com esse pensamento, mas que seria sempre muito complicado. E acabaram por fazer uma boa qualificação. Rafael Gil foi 28º e Vasco Aspar 36º. Eu estava à espera de muita coisa nesta competição, menos do que me aconteceu ao início, que foi ficar muito nervoso devido ao meu fato de ter arrebentado 5 minutos antes da partida. Me deixou um bocado nervoso e ansioso pelo resultado, muitas coisas na cabeça. Eu acho que isso influenciou um bocado. A prova não foi bem como eu estava à espera que houvesse um grupo de mais ou menos 15, 20 nadadores que partisse, os mais rápidos. Mas não, houve um resguardo até ao final da quarta volta, mas houve muito contacto, o que provocou um desgaste bastante grande. Correntes não estava muito mal, o mar estava um pouco picado devido ao vento. Naquele momento em que eles arrancaram da quarta para a quinta volta, no final da quarta, nós não conseguimos responder. Eu acho que ainda consegui responder melhor do que eu. Depois aproveitei o drag de um colega alemão e fiz 2 voltas nesse drag e foi assim que consegui recuperar as 11 posições na última volta. Mas pronto, foi uma experiência, apesar de ter sido uma qualificação olímpica. Temos muitas provas pela frente, 19 anos, tenho muitas oportunidades de novas qualificações olímpicas, novos campeonatos do mundo. É só o início, é seguir em frente e estamos cá daqui a 4 anos, espero eu, e o sonho é o Tóquio. Eu estou satisfeito, de uma forma geral, com a minha prova. As 2 primeiras voltas senti muito bem. Falhei o primeiro abastecimento, depois falhei também o 4º abastecimento e foi um bocado duro porque eles a partir da 3ª volta me puseram um ritmo mais forte. Eu tentei sempre andar ali no grupo e acho que consegui. Sei que tive muito tempo à frente do Rafa, só que depois falhei o 4º abastecimento e foi numa altura em que eu já estava um pouco desgastado e a 4ª volta ainda veio-me desgastar ainda mais e depois acabei por pagar um bocadinho a fatura e não conseguir arrancar com o grupo, fiquei para trás. Mas estou satisfeito, dei tudo o que tinha para dar e acho que é a única coisa que nós temos que fazer quando estamos em representação da seleção e nesse aspecto estou satisfeito. E assim vamos caminhando para o fecho de reportagem, ainda um aspecto do pódio, competição masculina, qualificação olímpica para o Rio de Janeiro. Li Junzhu da China na primeira posição, depois o germânico Christian Reikar e na terceira posição do Equador, Ivan Enrique Ochoa, os 3 primeiros classificados e aqui o pódio da competição. Em termos competitivos foi o esperado no sexo masculino, sabíamos que ia ser uma prova muito competitiva.
Sabíamos que a valia técnica dos nadadores que vinham cá participar nas diferentes seleções era muito elevada, não menosprezando aquilo que era a capacidade dos nossos nadadores, quer do Vasco Gaspar, que tem uma compatibilidade difícil a acabar o curso de medicina juntamente com aquilo que é o treino de alto rendimento, e o Rafael Gil, que não obstante a grande evolução que teve, é um nadador somente com 19 anos, sabíamos que seria muito difícil. Pese embora isso, a classificação de ambos foi muito positiva, com o especial relevo do Rafael Gil no 28º lugar. No sexo feminino, tínhamos a expectativa fundada de uma das duas ter o apuramento direto, a qualificação direta para os Jogos Olímpicos. Foi bola na trave, porque a Vânia ficou a um lugar dessa classificação pela vaga continental que entrou, julgo eu que foi a Espanha, e a Angélica André obteve o 19º lugar, o que é muito positivo naquilo que é o panorama das águas abertas a nível internacional, mas vamos ver, ainda há esperança, vamos ver o que é que pode acontecer daqui para o futuro relativamente à qualificação de uma delas. Uma excelente organização entre a Federação Portuguesa de Natação, a Federação Internacional de Natação, a Câmara Municipal e com a ajuda inexcedível de alguns parceiros, bombeiros sapadores, bombeiros voluntários, a Cruz Vermelha, o Hospital de Setúbal e as escolas que mandaram para aqui em força uma série de jovens que se voluntariaram para esta prova. Sem eles seria muito difícil a concretização da prova. E depois temos num sítio fantástico, paradisíaco, diria mesmo. Hoje até os golfinhos andaram aqui a fazer tanta visita a todos aqueles que andavam a fazer a sua prova de natação. Tínhamos o rio, que era um espelho autêntico e com uma temperatura fantástica neste que é uma baía que pertence ao Clube das Mais Belas Baías do Mundo. E assim o fecho de reportagem na qualificação olímpica de águas abertas depois de Londres. É também em Setúbal que se definem os nadadores para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro no âmbito da competição de águas abertas.